Boa noite, povo de Deus. Boa noite, irmãos e irmãs que estão nos assistindo nessa noite de oração aqui na Tenda Luz da Vida. Fazemos o compromisso de enviar esse vídeo, enviar esse momento que nós vamos ter hoje de partilha da palavra e um momento de clamor ao Espírito Santo, porque Jesus ressuscitou e nós temos que ter isso no nosso coração. Por isso vamos saudar a Santíssima Trindade cantando. Estamos aqui reunidos para louvar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui reunidos para louvar. Que você nesse momento faz o seu momento na sua casa, no seu interior, pedindo que seja derramado o Espírito Santo nesse lugar, aqui na tenda e nesse lugar aonde você se encontra. Vai abrindo o seu coração, vai abrindo as portas da sua vida agora. Convide Jesus. Convide o Espírito Santo para fazer em você uma pessoa nova. Deseje o Espírito Santo na sua vida agora. Eu peço a você, eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, qual que tem sido a sua luta. Eu tenho certeza que Ele sabe de tudo antes que você fale. Comece agora desejando o Espírito Santo na sua vida. Vai orando do seu jeito. Vai clamando do seu jeito. Vai contemplando do seu jeito. Venha, Espírito Santo de Deus. Visita, Senhor, as cavernas do meu interior, Jesus. Visita a situação que eu sozinho não consigo, Senhor. Visita, Senhor. Eu preciso de ajuda, Senhor. Nós vivemos num combate, Senhor, gigantesco, querendo nos silenciar. Mas não vai silenciar porque tem o Espírito Santo. Porque o nosso ser, nós somos templo do Espírito Santo. Não devemos dar brechas e abertura para mais nada, a não ser o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que cura, que liberta. Esse Espírito Santo que nos alivia a nossa consciência. Deseje o Espírito Santo na sua vida agora. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Espírito Santo, vinde,
neste lugar. Clama a tenda. Incendeia minha alma. De toda a sua alma, irmão. De toda a sua alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Eu não sei, mas cada um de nós às vezes temos passado constantemente pelo conflito, por medos, por solidão, por vazio, por desespero. Por isso precisamos, seja o medo, o mar que você está navegando, que está agitando contra você, seja o barulho das ondas desse mundo, o gigante que é esse mundo, seja o auê de muitas vozes, principalmente de vozes daqueles que procuram não olhar para o Senhor, que tentam te silenciar, que tentam te perseguir, que tentam te desesperar, que tenta te desestabilizar, mas não vai te desestabilizar não, porque você, dentro de você tem lugar para Jesus, tem lugar para o Espírito Santo. Você pode ter certeza. Eu não sei o que te acusam, eu não sei aquilo que às vezes é como uma cacetada que cambaleia, mas você tem o Rei da Glória do seu lado. Você tem Jesus, a sua consciência com Jesus. Às vezes na sua casa você está passando por momentos difíceis, financeiro. Pessoas que estão passando fome, pessoas que não sabem o que vai comer amanhã. Com tudo isso que está acontecendo, eu quero dizer para você: não se caia uma folha no chão que Deus não permita. O que está acontecendo está sendo permitido. Eu preciso parar e olhar o mundo que eu estou inserido dentro dele, olhar a minha volta, criar estratégia e ver o que está me ensinando com tudo isso que está acontecendo. E eu quero sair mais forte. A palavra de Deus fala que quando estás fraco é que está forte. Não estamos abatidos não, não estamos derrotados não. O mundo vai ter que nos atolerar muito ainda. Não importa que o mundo não está comigo, mas o Criador do mundo está conosco. Por isso eu não vou desistir, e você não vai desistir. Essa situação que você está passando, o que nós estamos passando no mundo, não é para mostrar que nós somos frágeis, é para mostrar que nós somos fortes. Vem Espírito Santo dentro de mim agora, Senhor. Dentro da minha casa, Senhor. Vem expulsando todo o medo, Senhor. Vem expulsando as minhas fraquezas, Senhor. Senhor, vem
como o sangue corre na minha veia, corre em todo o meu interior, no meu espiritual, Senhor, eu permito, Senhor. Mais uma vez, vamos em espírito. Que o som dessa oração vocal dentro das suas casas, do seu interior, e vai expulsando todo o mal. Há um derramamento do Espírito Santo nesse momento, meus irmãos, muito forte. A presença de um Deus que se faz presente. Permita-se que o Senhor derrame a sua graça. Peça, irmãos, peça com todo o seu coração o Espírito Santo sobre o seu caminhar. Peça o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua família. O momento é agora, nós não sabemos um minuto de amanhã, nem um minuto depois. Então peça, clame agora. Você que precisa de uma cura, de uma libertação. O primeiro de tudo é você querer, irmão. Peça, clame ao Espírito Santo, que aqueça a nossa alma, que aqueça o nosso coração. Oi, ele lavará lá, ele lavará. A minha alma. Você na sua casa vai cantando também. Incendeie a minha alma. Incendeie a minha alma, Senhor. Incendeie a minha alma. Incendeie a minha alma, incendeie a minha alma, Senhor. Às vezes, na nossa vida, há muitos acontecimentos para que eu vire as costas para Deus. Nem a minha razão, nem a minha verdade, nada de mim não pode fazer eu distanciar de Deus. O nosso Jesus é o único que não tem culpa de nada. Ele veio por você, Ele te ama com amor incondicional. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Por isso nada pode ser motivo de eu não buscar o meu Senhor. Pode acontecer de tudo. Eu não posso perder o meu Deus. Eu posso perder tudo, mas não posso perder o meu Senhor. Eu queria dizer assim, um momentinho. Às vezes, a gente é ministro da Eucaristia. E às vezes já aconteceu casos, por tão coisinhas pequenas, de pessoas deixar de comungar, virar as costas para o Santíssimo Sacramento. Mas se você está me vendo hoje, você na sua casa, em algum lugar, quando nós deixamos de comungar, de ir na missa, quando nós cede o nosso lugar, por algum tipo de razão no mundo, quem se alegra não são os anjos de Deus, não. Pode ter certeza disso. E você está sabendo disso.
a primeira vez que eu entrei de ministro, como eu coloquei a OPA, veio um sentimento assim que eu não era digno de estar ali na frente. Eu precisava ficar sentado, porque eu não podia. Porque eu sou igual aos outros. Com certeza eu sou igual aos outros. Mas eram 2 ministros na mesma época. Um não conseguiu. Porque não achava digno. Não é que eu não... A gente se acha, não acha digno. Mas sentimento que me afasta de exercer não alegra a Deus. Eu tenho que não desistir. Se eu não comunguei hoje, amanhã, às vezes eu não tenho amanhã. Então, você que quer servir ao Senhor, nada, tudo que influenciar, que você não pode, eu não posso porque não vem, é da razão humana. Então, não tire o olho de Jesus, que nada te afasta de Jesus. Jesus vai nas profundezas do inferno por você. Se você ceder, você pode estar no meio do inferno, Ele vai lá, te dá a mão e te tira de lá. Por isso, eu posso estar no meio do inferno, mas eu tenho a confiança que se eu gritar o nome do Senhor Jesus, Ele me arranca de lá. Então grita Jesus. Não sei qual é o inferno que às vezes algumas pessoas vivem ou está. E aí já se condena. Não deixe. Não viva sob o jugo do pecado. Nosso Deus é amor, é misericórdia. Não viva sob o jugo do pecado, da acusação. Deixe o Senhor agir. Ave Maria, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Quiserem ficar à vontade, se sentar, espreguiçar. Daqui a pouco nós vamos falar da palavra de Deus, mas eu queria falar um pouquinho com vocês que estão nos escutando. A palavra dessa quarta-feira, ela está em Lucas 24, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Ela é muito conhecida pelo cristão católico, né? Como os discípulos de Emaús. Ela é tema de pastorais, ela é nome de casas de acolhimento, porque o tanto que essa palavra mexe com o cristão católico. Os discípulos de Emaús. Quantas conversões através desta palavra. E aí, o tema... Deixa eu trocar isso aqui que está falhando. Perdão. O tema dessa pregação eu coloquei assim como caminhar com Jesus rumo à conversão verdadeira. Porque verdade, essa palavra ela leva a gente a uma conversão. O Senhor está caminhando com aqueles discípulos e Ele vai fazendo a conversão deles acontecer. Muito bonito. Como devemos caminhar no tempo pascual, nesse tempo que estamos agora, que é esse tempo da Páscoa, nos dias de hoje? Nos dias de pandemia, nos dias de sofrimento, de prisão, como devemos caminhar com o Senhor? Nesse Senhor ressuscitado, que na Páscoa ressuscitou, venceu a morte, Ele foi primeiro de tudo entregado à cruz para salvar a humanidade. Se transformou, Ele se tornou homem, propriamente homem, sofreu tudo o que um ser humano poderia sofrer, por causa de mim, de você. E essa palavra de hoje é uma das primeiras aparições de Jesus ressuscitado. É uma das primeiras aparições dele depois que ele ressuscita. E ele ainda tem uma catequese para dar para aqueles discípulos. Como precisamos caminhar com Jesus? Construir nossa vida, nossa esperança, somente nele.
Como você vai construir, vai fundamentar a sua vida? Onde você vai colocar a sua esperança? Muitas vezes, aonde você terá o seu descanso? Antes de a gente partir para a palavra, para a mesa da palavra que nos alimenta, vamos escutar essa canção que os meninos prepararam para nós nessa noite. E com essas perguntas na nossa mente, vai se relaxando, colocando na melhor posição possível e vai pensando como você vai construir a sua vida. Onde você vai colocar a sua esperança. Em tempo de Páscoa, com tanta dificuldade, um tempo tão diferente que nós estamos vivendo hoje. Como devemos? Aonde nós vamos colocar a nossa esperança? Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri aqui é meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. Só em ti, Senhor. Só em ti. A nossa alma tem que ansiar por Jesus. Esse Jesus que se entregou e é ressuscitado hoje está vivo na sua vida, no seu coração, no seu ministério, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Anseia esse Jesus na sua vida. Deixa Ele transformar o que tiver que transformar. A palavra vai nos dizer que caminhavam 2 discípulos com Ele e eles não perceberam que era Jesus que estava do lado deles. Mas a conversão verdadeira, ela leva tempo, irmão. Ela é demorada. Talvez uma vida, talvez um segundo. Há pouco nós falamos, clame o Espírito Santo na sua vida, porque você não sabe o que vem pelo próximo segundo. E a nossa alma tem que ansiar, como terra seca, como aquela terra que está precisando de água, a água viva do Senhor. Não sabemos o que temos pela frente. A Deus pertence o minuto da frente. Então eu peço para vocês, depois dessa música que esquentou o nosso coração, que vocês peguem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Quem já veio aqui na tenda sabe que eu já falei isso várias vezes. E faço um propósito hoje na vida daqueles que não têm a palavra de Deus em sua casa.
A palavra hoje dos discípulos de Emaús vai apresentar para nós a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Como, irmão, você vai entender o que eu estou te falando se você não tem a Bíblia em casa? Faça esse propósito para esse momento, para esse tempo pascual, esse tempo que nós temos de ressurreição de Jesus. Crie o hábito de ter a Bíblia em suas mãos. Faça momentos espirituais, como esse que nós fizemos agora. Não é à toa que nós fazemos todos essa clamando o Espírito Santo. Nós vamos preparando a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração para aceitar a palavra de Deus. E quantas são as famílias, quantas são os jovens, quantos são os donos de empresa que não têm a Bíblia, a palavra de Deus lá naquele canto do seu dia a dia. Anseie, como terra seca, que precisa de água. Precisamos da palavra de Deus. A conversão verdadeira passa pela mesa da palavra. Amém? O Senhor esteja convosco, no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro, de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos deles estavam-lhes como que vendados, e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? Por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora? Além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no, assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas, assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e o serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos
e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Palavras da salvação. Ó Senhor. Gente, essa palavra ela já é meio que autodidática, né? Ela vai levando a gente, discorrendo a gente vai lendo ela e ela vai nos mostrando esse caminhar, né, que Jesus está fazendo com esses discípulos, né? E quantas são as vezes, né, que nós caminhamos dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, e não enxergamos às vezes a mão de Jesus na nossa vida, não conseguimos enxergar os momentos que Ele conduz e os momentos que nós somos conduzidos. Às vezes nós queremos conduzir tudo e também não damos abertura para que Ele consiga mexer em nossa vida. Eu penso assim, eu vejo, a hora que eu li essa palavra, eu fiquei imaginando, né, aqueles dois discípulos, né, e é interessante a gente falar historicamente, né, tem muitas controvérsias em saber quem são os discípulos, né. Alguns estudiosos falam que era Cleófas, né, que é o que está na palavra, esse a gente tem certeza, mas o segundo a gente não tem o nome. Alguns falam que eram 2 homens, isso pode ser por questão da parte dos judeus, né, que às vezes não olhavam muito para o lado da mulher. Alguns exegetas, alguns estudiosos falam que era Maria de Cleófas, esposa de Cleófas. E aí a gente vê um casal. Então, fora controvérsias de quem seriam os discípulos de Emaús, eu escutei há muito tempo atrás e adotei para mim no meu coração, eu escutei uma pregação do Padre Léo que ele falava que era Cleófas e sua esposa, Maria de Cleófas. Ou seja, Maria de Cleófas era aquela que estava na cruz, junto com Maria e Maria Madalena. Ou seja, Maria de Cleófas era tia de Jesus. E é interessante a gente ir pensando, a palavra tem que despertar a curiosidade da gente. Esses dois estavam caminhando juntos, o Senhor tinha acabado de morrer, tinham depositado todas as esperanças da salvação de Israel no Messias, naquele mestre deles. E ainda, mesmo que caminhado, que andado com eles, visto todos os milagres, participado da paixão dele, da morte, do que ele falou que ele ia ressuscitar, mesmo assim os olhos deles não viram ele do lado. Por quê? Muitas vezes nós estamos com a nossa visão deturbada. E às vezes a gente está naquela correria do dia a dia e ficamos ainda, às vezes, muito preocupados em si mesmos, na nossa vida, na nossa correria. E acabamos não ver. Então ficamos e nos apegamos muito no nosso momento. O nosso momento de tristeza, o nosso momento de aflição. Não é à toa que nós fazemos esse momento de espiritual, nós mudamos o jeito de fazer o encontro nosso na tenda, que começava pelo perdão, depois ia para um momento de louvor, e assim ia seguindo até chegar a palavra, depois a parte de cura e libertação. Nós mudamos o formato para a gente colocar o Espírito Santo na frente, por quê? Porque nós estamos vendo que existe um esfriamento na Igreja Católica. E só através do Espírito Santo para conseguir acender os corações de cada um de vocês. Então por isso que nós fazemos esse momento espiritual, e por isso que nós falamos para todos aqueles que vão ler a palavra de Deus, faça um momento de espiritual, um momento mesmo de entrega da palavra e tudo isso, entendeu? Porque é tão difícil hoje você tirar alguns minutos para ler a palavra de Deus. Eu tenho o meu diário espiritual, às vezes eu tento fazer todos os dias e às vezes não consigo. E aí é tão frustrante para mim, entendeu? Porque quero estar aqui na frente, quero pregar a palavra de Deus, é o meu ministério assumido, a pregação,
E às vezes eu não consigo ter tempo para ver o que Deus quer falar para mim na minha vida. Porque o dia a dia, aquela correria. E esses dois estavam vindo lá de Jerusalém, tinha acabado de morrer Jesus. Aquele que era o Salvador, aquele que ia colocar. Mas só que eles tinham uma ideia humana de que Jesus seria um grande rei. Teria poderes, além dos poderes que ele viu, ele ia assumir toda a parte política, toda a parte de tudo que tinha errado naquele momento e que às vezes existe hoje na nossa vida atual, em 2021, em plena pandemia. E eles iam ali discutindo e conversando e encosta Jesus do lado deles. E ele continua conversando com eles, e eles lamentando, lamuriando, e não conseguiam ver Jesus andando com eles. Emaús é uma cidade perto de Jerusalém, fala 70 estádios, a gente não sabe como é que era o esquema de medida, né? Mas aí diz aí que poderia ser uma vila a torno de 30, 40 quilômetros de Jerusalém. Há outros estudiosos também que falam que poderia ser o castelo de Emaús. Seria um castelo que aí sim daria a medida que fala. Mas, fora controvérsias, era o lugar onde, na minha concepção, Cleófas e Maria de Cleófas, tia de Jesus, certo? Que viu tudo, presenciou toda a morte de cruz, todo o sofrimento de Jesus, estava indo para a casa deles. Aí você se imagina, voltando para sua casa, largou tudo para seguir, talvez na cabeça de alguns não convertidos uma aventura, talvez na cabeça de outros uma loucura, talvez poderiam estar pensando que iriam virar piada, porque se ele era tão poderoso e ele era rei, ele poderia não ter morrido em cruz. E a gente percebe que a profecia teria que ser completa, ele teria que morrer, ele teria que ressurgir, porque ele abraçou a humanidade dele. Ele tinha que passar para abraçar todos o pecado e fazer uma nova aliança com seus filhos. Mas só que alguns, daqueles que estavam próximos, eles não conseguiam perceber isso. E aí Jesus vai caminhando com eles e explicando, falando da palavra de Deus e eles não percebendo. Falando das palavras de Deus e falando das profecias e falando. Você imagina como que seria Jesus? Ele é a própria palavra. Você imagina caminhar com ele, o que seria caminhar com ele, do lado dele. E você vendo palavras de vida e você não perceber que era seu mestre que estava ali. Mas mesmo assim ele vai fazendo a caminhada com aqueles dois discípulos, né? Com Cleófas e Maria de Cleófas, a sua esposa. Iam conversando e eles iam lamentando e mostrando a realidade deles, a razão deles. E Jesus ali conversando e tentando fazer. Eu vejo dentro do meu coração que fosse uma catequese. Fazendo uma catequese para aqueles discípulos que viveram tudo ali para trás antes da ressurreição e não tinham ainda entendido. E aí por isso que eu coloquei o tema da pregação como caminhar com Jesus rumo à conversão verdadeira. Às vezes, um irmãozinho vai levar 1, 2 meses e está convertido. Às vezes vai uma vida inteira para uma conversão e às vezes morre sem ter uma conversão verdadeira, de ter realmente um coração liberto dessas coisas que nos prendem, de enxergar e de vivenciar o Jesus no nosso caminhar diário. Ele é ressuscitado, ele é vivo. A palavra diz que onde estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Na hora que você pede, você tem intimidade com ele, ore, joelhe, ele vai estar do seu lado. E são tantos aqueles que não sentem ou não querem sentir. E aí só que igual a hora que eu escrevi, eu até escrevi aqui no coisa, eu lembrei da Larissa. O jovem fala, né? Mas Jesus era o cara. Eu acho que era isso que ela ia falar, eu acho. Jesus era o cara. Ou ele queria converter aqueles dois. Jesus ele era teimoso. Ele falou assim, não, eu vou conversando com esse povo, eu vou falando das profecias e vou andando com ele. Eu assim, depois que eu achando que ele é o cara, que eu acho que é o que a Larissa iria falar, eu colocaria Lúcio, que essa passagem deveria chamar assim, os cegos de Emaús.
né? Ou os tapados de Emaús, né? Porque conviveram toda aquela época com ele, viu todos os prodígios dele, viu tudo que ele fez, a profecia se acontecendo na frente deles, e eles não enxergavam, porque não era o momento deles. Muitos de nós, e essa é a parte que eu passo para vocês, que ele apresentou, a mesa da palavra. Ele era o Verbo encarnado. Ele veio falando de todas as profecias e tudo o que ele tinha que falar, e eles não perceberam. E quantos de nós lemos a Bíblia de qualquer jeito, fazemos o nosso caminhar com Jesus e não nos convertemos verdadeiramente? Quantos de nós caminhamos às cegas, tapados, lendo a palavra todo dia e não entendendo o que Jesus quer da nossa vida? Quantos de nós chegamos até a mesa da palavra e não damos a importância da palavra de Deus na nossa vida? Quantos de nós temos celulares de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 8.000, chinês, brasileiro, de tudo que é marca, sai um diferente, colorido, rosa, preto, branco, a pessoa vai e compra, e não tem uma palavra de Deus na sua casa, na sua empresa, dentro do seu carro. Por um momento, você não sabe o momento que você vai precisar de falar com Deus, ou o momento que Ele vai estar presente na sua vida para você perceber e consultar. Quantos de nós que caminhamos, e às vezes a gente fala que nós somos convertidos, somos ministeriados, e na verdade às vezes estamos muito tapados. Aí ele chega ao vilarejo. Jesus chega com os 2 discípulos ao vilarejo, e ele faz menção de passar direto. A palavra nos diz, não é o Lúcio que está falando. Ele ia passar direto, ele ia deixar os 2 e ia seguir a viagem dele. Ele tinha que seguir a viagem dele. Mas não. Ele queria algo mais ainda com aqueles 2. Mas ele ia deixar. Por quê? Porque a gente tem a liberdade de escolha. Se aqueles 2 não quisessem, não chamassem ele para ceiar com ele aquele banquete que ia ter logo depois, e aí que eu mostro para vocês na palavra de Deus, a mesa do alimento da alma, a Eucaristia. Se eles não quisessem, eles não tivessem chamado ele ia continuar o caminhar dele. E talvez seria ali a chance deles de ter enxergado Jesus. Mas não, eles quiseram. Eles pegaram e pediram para ele parar. Não, passe a noite conosco. Alguma coisa já estava no coração deles pedindo para eles. Falou assim, esse cara tem alguma coisa diferente. Jesus, ele estava mexendo com aqueles 2, eles estavam quase que ali abrindo os olhos, entendeu? E enxergando que era ele, era o Rabino, era o Messias que estava ali ressuscitado, vivo, venceu a morte. Mas aí eles pediram para ficar. Fica conosco. E aí se apresenta para nós a liberdade que cada um de nós tem de chamar ou não chamar Jesus na nossa vida. Querer ou não ter entendimento da palavra e fazer parte da mesa do alimento da alma, que é a Eucaristia. Aí eles tendo a escolha de chamar Jesus, eles o chamam, eles entram para dentro da sua casa, e aí é impossível não reconhecer Jesus na Eucaristia. Principalmente para aqueles que andou com ele. A hora que Jesus parte o pão, é a mesa do alimento do cristão. Naquele momento que ele pega o pão e parte o pão, eles fazem o Senhor. Aí cai como aconteceu com Paulo, como escamas, né? Abrem-se os olhos e eles reconhecem Jesus na hora. Era um jantar, era um banquete especial que Jesus estava dando para eles naquele momento. Eles o reconheceram. E é impossível não reconhecer. Diante da mesa da salvação, a mesa do sacrifício, a mesa da Eucaristia. Então nós precisamos ter essa vontade, esse desejo desse Jesus
ressuscitado na nossa vida através da palavra, da mesa da palavra e através da Eucaristia. E não esquecendo que Ele não vai passar por cima da liberdade de cada um, da escolha de cada um. Por isso que alguns vão amadurecer na fé antes, outros depois. Alguns nem vão saborear o banquete verdadeiro, porque ainda existe entre nós aqueles que vão na igreja por status, por estar ali só por estar, como algumas vezes a gente escuta, entra 6, sai meia dúzia. Como o Milton já falou muitas vezes, que a gente faz aqui alguns momentos de oração, mas a carapuça da pessoa estava no portão da tenda ali, do sítio, e a pessoa está aqui como santinho, chega ali no portão, já veste a carapuça, e já sai dando coice, patada, já sai fazendo o que o velho homem fazia, e não entendeu nada do que ele vivenciou aqui na palavra de Deus. Quantos são esses que vão na missa por ir? Ou vão na missa por causa de algo extraordinário, assim que fosse aparecer raios, algum poder assim excelso, mas não tem dentro do seu coração abertura suficiente para entender o mistério da missa, o mistério da Eucaristia, onde que é o sacrifício completo, onde tem palavra, onde tem alimento de vida nova, onde tem o perdão. E ali eles o reconheceram. Fazendo a conclusão rápida, temos que conhecer a palavra de Deus, a mesa da palavra. Temos que criar intimidade com Jesus. Na oração, na entrega, no dia a dia. Caminhando com Ele, como os discípulos caminharam, eles estavam conversando. Eles estavam indo, tendo uma intimidade com Jesus, e ali eles foram abrindo a visão, o coração deles iam mostrando que tinha alguma coisa diferente. E participar da mesa do pão, do alimento, do banquete, revivendo todo o caminhar pascal dessa época. Isso passou pela conversão dos apóstolos e passa e se atualiza hoje para nós. Nós também temos que aprender com esse Jesus ressuscitado, aprender com Ele a caminhar. Você quer caminhar? Quer dar um sentido na sua vida? Caminhe com Jesus. Ele se tornou próximo do povo. Ele nos ensinou o mandamento do amor. Pede para Ele nos construir hoje. Construir a sua missão. Porque a hora que eles reconheceram na vida ali, que as escamas, que o olhar deles conseguiram reconhecer Jesus, Ele desapareceu. Qual que foi a primeira coisa que eles quiseram? Eles quiseram falar para todos os outros do que eles foram, o que eles viram. E a nossa missão hoje, Ele nos ensinou o mandamento do amor, não para ficar com a gente, para a gente levar adiante, ensinar para aqueles, mostrar para aqueles, mesmo que nos tornemos piada no meio do caminho, mas é a nossa missão, é a missão que Ele deixa para os discípulos, para os apóstolos, de propagar o amor, de nós termos a certeza de onde nós vamos colocar a nossa vida, de onde nós vamos colocar o nosso viver, de onde nós vamos colocar a nossa esperança. Somente em Ti, Senhor. Somente em Ti, Senhor, eu consigo. Feche seus olhos agora onde você estiver e faça essa oração, essa intimidade, que o caminhar de Jesus, Ele nos mostra que nós temos que ter a intimidade com Ele. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Somente em Ti, Senhor, somente em Ti. Irei à minha casa, somente em Ti colocarei minha esperança, somente em Ti construirei a minha casa.
Pai, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. Ainda falando do discípulo de Emaús, né? Concluindo o que o irmão estava falando. Se você vê, né? Muitos desses discípulos somos nós mesmos, né? Tanto tempo estive convosco. Eu ouvi curas, libertação, milagre. Muitos de longe viram o amor, viram, acreditaram, e eu, o discípulo de Emaús, bastou um vento que eu virei para lá, né? E surge aí um Deus misericordioso e insiste após a crucificação, após tudo ter consumado, ainda vou insistir em caminhar com você e tornar a esclarecer, referindo àqueles ainda, né, que nessa aparição de Jesus, ao partir o pão, conheceu Jesus, né? Mas eu digo assim, será que precisamos que Cristo seja crucificado outra vez para me tentar acreditar que Ele volte ao Calvário? Às vezes as minhas teimosias, a minha falta de levar a sério as coisas de Deus. Eu também sou um discípulo de Emaús. Eu sou discípulo, mas não conheço o Mestre. Hoje, se perguntar a boa parte dos nossos, né, seres humanos, quem que ele conhece mais, o celular ou Jesus? O celular, ele sabe coisas que você nem imagina. De Jesus, quando você inicia qualquer assunto com pessoas do mundo, você não consegue nem empatar, e sabe tudo. Eles têm resposta para tudo. Mas se você perguntar de Jesus, do amor de Jesus, se o mundo vivesse, olhasse 1% para Jesus do que olha para o celular, você vê, 1%. Olha 99% para o celular e não olha nem 1%. Se põe em comparação em porcentagem para Jesus. E aí estamos, né? Somos os discípulos de Emaús, onde o Senhor vem mais uma vez. E tudo o que acontece, curas, milagres, testemunhos, relatos ali, e eu estou como uma venda, né? Com um pano ali. Eu recebi uma mensaginha da minha sobrinha agora, hoje, né? Onde mostrava um pequeno vídeo de uma senhora de idade que recebeu um abraço de Jesus. Como diz a minha filha, cara, eu emocionei, me arrepiou, me deu uma emoção, puxa vida, eu desejei aquele abraço. O abraço de Jesus foi muito legal do que ela falava. Ali tinha poder, ela falava assim, nossa, mas como ele é lindo, como é que ele é maravilhoso, cheio de poder, de justiça, de misericórdia, você entendeu? Um Deus ali, e eu fiquei, conforme ela foi explicando aquele abraço que ela recebeu de Jesus, e emocionando, e chorando, e se alegrando, eu, meu Deus, eu vou ter que questionar Deus, eu quero esse abraço também, bem forte assim, né? E estamos abraçados todos os dias, né? Às vezes queremos um sinal, mas Deus nos abraça, todos os dias, de alguma forma. Em meio a tantos espinhos, Ele não consegue chegar em nós ainda. Amém? Ave Maria, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sinta-se abraçado por Jesus, é maravilhoso. Eu também me sinto apaixonado por Jesus. Que você sinta esse amor por Jesus, né? Vamos olhar menos para as coisas do mundo, menos para as criaturas. Vamos olhar para o Criador, buscar Ele no infinito da nossa mente. Imaginar por um segundinho, abraçado em Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.